Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Com grande alegria estamos de volta para mais uma vez conduzir juntamente a todos os corações amigos mais um Evangelho no Lar. É uma alegria muito grande porque é um serviço que podemos prestar, apesar de todas as dificuldades que se impõem hoje à nossa rotina, à nossa vida. Podemos conversar sobre o Evangelho de Jesus e cada vez que falamos sobre o Evangelho de Jesus, estamos trabalhando na seara do Cristo. Para iniciarmos, gostaríamos de lembrar que os irmãos podem e devem colocar um recipiente com água para que esta seja magnetizada durante o nosso estudo pelos bons espíritos, que com certeza já encontram lugar conosco em nossos lares neste momento. Vamos dar início então, fazendo a leitura de uma página aleatória do livro Minutos de Sabedoria, abrir aleatoriamente. Lição 96. Procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a tenra plantinha até as constelações que gravitam nos espaços sidéreos. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem ao seu lado, como seus companheiros de jornada. Que coisa sábia! Porque nós temos muita facilidade em amar quem nos ama. Temos muita facilidade em derramar bênçãos, em querer o bem das pessoas que nos agradam, mas quão grande é a dificuldade em amarmos, abençoarmos e querermos bem as pessoas que não se encaixam naquilo que nós achamos que é bom. Nós temos um padrão, nós estabelecemos, bem dizendo, um padrão que diferencia o que é bom do que não é bom. Isso é pessoal. Eu digo o que é bom ou não. E as pessoas que não se encaixam nesse meu padrão, a elas eu não dou amor. A elas eu não abençoo. A elas eu não estendo aquilo que o Cristo pediu para que dessemos a todos, que é o amor, o respeito e a caridade. Então, que nós tenhamos a capacidade de compreender que todos estão fazendo o seu melhor. Todos estão fazendo o seu melhor. E que muitas pessoas, com certeza, olham para nós com olhos não bons, porque para essas outras pessoas, nós não nos encaixamos no que elas consideram bom. Para essas outras pessoas, nós nos encaixamos no que elas consideram não bom. Então elas não nos dão amor. Isso faz com que nós nos afastemos cada vez mais do que Jesus nos pediu, do que Jesus nos deixou como a lei primeira: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo não fazia diferença. Jesus não escolheu a quem amar. Então que sejamos nós que queremos verdadeiramente nos recuperar como espíritos, sejamos nós os primeiros a dar amor àqueles que nós consideramos não bons. E que a gente aprenda a retirar de nós esse julgamento tão triste, essa classificação tão pequena de quem é bom e não é bom, quem é digno e quem não é digno do nosso amor, e que nós possamos derramar o nosso amor sobre todas as criaturas da terra, desde a terra plantinha até aquele irmão que você hoje não consegue, mas você pode conseguir. Vamos orar então, solicitando as bênçãos do mais alto para este nosso momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mestre, irmão e amigo, companheiro de todas as horas. Ó Senhor, nós te agradecemos porque agora juntos podemos nos debruçar sobre o teu Evangelho
estudar a Boa Nova. Nós te pedimos, Senhor, envia até nós os bons espíritos para que possam guiar os nossos pensamentos para o melhor entendimento da lição deste momento. E esteja conosco, Senhor, nos abençoando, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Nós escolhemos aqui, para falarmos brevemente, a lição do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma lição maravilhosa. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Vamos ler então o que está no Evangelho. São 3 citações, 2 de Mateus, as 3 de Mateus. Vamos ler então a primeira. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matareis, quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Se nós bem nos lembramos, estas palavras são de Jesus no Sermão da Montanha, no maravilhoso e benigno Sermão da Montanha, onde Jesus nos deixa um roteiro para a evolução dos espíritos, para a nossa evolução pessoal. E Jesus nos diz aqui que verão a Deus aqueles que são mansos e pacíficos. E ele diz que não é apenas aquele que mata o seu irmão, que lhe tira, que lhe rouba a vida, que será condenado, mas aquele que pronuncia a palavra contrária, que pronuncia a palavra ruim, má, para com o seu irmão. Veja bem, raca significa no tempo dos hebreus pessoa ruim, pessoa má, pessoa que não presta. E eles diziam isso cuspindo para o lado. Era uma forma de humilhação muito grande. E Jesus diz que quem usar essa palavra contra seu irmão não verá a Deus, não merecerá o reino do céu. E mais ainda, aquele que disser és louco será condenado ao fogo do inferno. Jesus disse isso e nós precisamos compreender que naquele momento da existência nós necessitávamos desta dureza das palavras de Jesus. No entanto, hoje, com um pouco mais de esclarecimento, nós podemos compreender que o sentido das palavras de Jesus, especificamente nesta parte do Sermão da Montanha, é nos alertar para a importância da palavra dita. Nós precisamos cuidar das palavras, nós precisamos cuidar daquilo que dizemos. Muitas vezes uma palavra mal colocada no momento de desequilíbrio nosso para com o nosso irmão marca aquela criatura de tal forma que poderá mudar a sua vida. E isso pesará sobre nós porque é nossa responsabilidade. Jesus foi muito claro quando nos disse: ora e vigia. Na verdade, ele disse o contrário: vigiai e orai. Vigiar o quê? Os pensamentos. E os pensamentos são o que geram as nossas palavras. Nós precisamos pensar dignamente e pensar no irmão, como disse a lição inicial, derramando sobre ele o amor, reconhecendo nele o nosso irmão, por mais que neste momento ele não esteja de acordo com os nossos critérios do que seja o ideal bom para qualquer um. Ainda aqui na lição, Kardec especifica que quando Jesus diz
que são os mansos e pacíficos que herdarão a terra, que verão a Deus, ele diz que a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a doçura são uma lei. Jesus especifica que apenas praticando essas atitudes, sendo desta forma, nós iremos alcançar o reino do céu dentro de nós. Com raiva, com humilhações, com qualquer outro tipo de comportamento que seja contrário à caridade, nós não vamos conseguir o reino dos céus que está em nós. É evidente que desta forma, ele diz que a violência, a cólera e todas as formas de expressão descortês são o contrário dessa caridade. É muito difícil o que Jesus nos pede, porque nós estamos acostumados a julgar o nosso próximo e derramar sobre o nosso próximo a nossa revolta, o nosso amargor, as nossas revoltas sobre a vida. Nós queremos que todos sejam iguais a nós, como se nós fôssemos o modelo do que é bom, do que é justo. Mas, meus irmãos, eu volto a repetir, para os outros nós não somos. Então é muito importante que nós, como cristãos, tenhamos em mente sempre o que Jesus nos disse: não julgueis. Seja manso, ame o teu irmão como ele está neste momento. Porque foi assim que Jesus nos amou, como nós estávamos. Nós o levamos à morte de cruz. Nós o crucificamos. E ele ainda, expirando no alto do madeiro, pede a Deus que nos perdoem porque nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. É com esse amor que ele pede que nós amemos. E aí nós pensamos assim: não é possível, nós não conseguimos, ainda é muito para nós. Mas não é. Basta para isso que nós deixemos de lado o nosso orgulho, pois que é o nosso orgulho que nos impede de amar o outro como ele é. Nós queremos que o outro obedeça a nossas necessidades, o outro se encaixe na nossa forma de ser, e isso não é possível. Aqui ainda Kardec acentua em uma frase aquilo que eu considero extremamente importante para nós refletirmos. Ele diz assim: depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Veja, ser caridoso para com o nosso irmão é respeitá-lo. Antes de tudo, às vezes ele precisa de uma palavra amiga, às vezes ele precisa do pão, às vezes ele precisa de um abraço, de um sorriso, mas ele precisa, principalmente, todos nós precisamos ser respeitados como somos. E não tenham dúvida, é da lei de Deus. Aquilo que nós damos, nós recebemos. Se nós não somos capazes de respeitar e amar o nosso irmão como ele está agora, é exatamente isso que a natureza vai devolver a nós, que a vida vai devolver a nós. Porque nós só vamos ter o que nós dermos. Essa é a lei. Quanto mais intransigentes, quanto mais intolerantes nós formos com o comportamento dos nossos irmãos, mais isso nós teremos da vida, não há dúvida. E aí, nós que somos intolerantes, reclamamos que fulano ou cicrano falam mal da gente, que fulano ou cicrano não olham na nossa cara, que fulano ou cicrano passam pela gente sem olhar. Mas nós, verdadeiramente, somos os primeiros a olhar para o lado, cuspir e dizer raca. Figurativamente, é claro. Nós somos os primeiros a tratar os nossos irmãos com pouco caso. E tenham certeza, se você está recebendo isso, é isso que você está dando.
E você pode modificar isso para o seu próprio bem, para que você herde a terra, para que você volte para o mundo espiritual melhor do que você chegou aqui. Tenha certeza que a sua maior dificuldade é onde repousa a sua necessidade de melhorar-se. Não tenha dúvida disso. Eu espero que essas palavras de Jesus neste evangelho de hoje possam nos servir para algumas reflexões importantes, para que nós tenhamos condições de cada dia mais nos aproximarmos daquele ideal espiritual, que é o ideal de paz interior, porque essa paz interior, que é o reino dos céus, só se conquista com muito trabalho, com muito sacrifício e com muita renúncia, principalmente do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então para finalizar este momento, agradecendo aos bons espíritos pela sua companhia. Senhor Jesus, infinitas graças vos damos, porque viestes entre nós humildemente para nos deixar a boa nova do Evangelho. Nós apreciamos, Senhor, as tuas palavras e as bebemos como se fossem a água da salvação, porque verdadeiramente temos consciência de que assim o são. Senhor Jesus, inspira a cada um de nós para que possamos seguir os teus passos, vencendo a cada dia as nossas más tendências e nos colocando mais próximos da nossa capacidade de evolução. Abençoa, Senhor, as águas que depositamos aqui humildemente, como remédio para nosso corpo e para nossa alma. Esteja conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a presença de todos e pedimos que os bons espíritos abençoem os nossos lares nesta noite. Até logo e até a próxima.